Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um podcast aqui do Redação Desconecta, o teu podcast semanal que às vezes a gente traz notícias, outras vezes traz convidados para bater um papo sobre um determinado assunto e a gente vai levando aí um podcast que vem crescido bastante aí, viu, Brody? Galera tem acompanhado legal, no Spotify, né? Cara, tem vindo bastante visualizações, assim, né? Porque o Spotify era uma plataforma que a gente não tinha experimentado ainda, né? Com frequência, né? Mantendo uma frequência de podcasts. E agora a gente está chegando ao 30º programa com o apoio, né, cara? Aliás, eu tenho que falar dos patrocinadores aqui, antes da gente chamar aí o nosso convidado. Espera aí, deixa eu abrir que eu ainda estou batendo cabeça com este programa. Tá aí. Bom, o apoio aqui do Redação Desconecta é o Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, em Porto Alegre, Rua da República 649. Lá rola de quarta a sábados muito rock com bandas ao vivo. Passa por lá que você vai curtir, tenho certeza. Bom, programa de hoje super especial aí, né, cara? Falar dos 40 anos aí de um dos discos mais emblemáticos do heavy metal, né? O Powerslave do Iron Maiden, né, cara? E para nos ajudarmos a construir essa história, contar essa história aí sobre esse grande álbum, né? Talvez um dos álbuns que os fãs gostam mais aí. A gente está trazendo hoje Ricardo Selig, da Collectors. Ricardo, boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigado aí por prontamente nos responder e dizer, cara, vamos lá, vamos falar sobre esse descasso. Cara, eu que agradeço o convite, ainda mais para falar de um álbum tão importante na minha vida, né? Eu acho que tem a impressão que na vida de muita gente que gosta de som pesado aqui no Brasil, o Iron Maiden tem uma relação muito próxima com os fãs brasileiros, esse disco especificamente, né? O disco lançado em 1984, a banda vem para cá pela primeira vez no Rock in Rio de 85, na turnê desse álbum. Então ali, aquele Rock in Rio de 85 foi uma convergência que apresentou, né, na verdade, o rock pesado para toda uma geração. Para mim, pelo menos, acredito que nós somos mais ou menos da mesma geração, nós três, acredito que é um pouco mais velho, mas enfim, e marcou muito, cara. Então, conversar sobre um álbum tão legal assim e com os amigos aqui é muito prazeroso. Valeu. Boa noite, Brody, nosso co-host aí. Hoje veio uniformizado, Brody? Vim, cara. Hoje tirei do armário essa camiseta aqui. Bom, já te mostrei, só vou mostrar a parte de cima, que a parte de baixo não tem como, né, cara? Ela tá bem apertada, Ricardo, daí ela fica... Parece que tem uma... A esfinge aqui parece que ela deu uma engordadinha, sabe? Eu tenho uma que sofre desse mesmo problema. Então. Tá no armário. Estamos aí, né, para mais um bate-papo legal, cara, hoje com o Ricardo aí. Ricardo, uma referência aí no mundo da informação jornalística, principalmente rock mais pesado, né? E tá aí para falar, hoje especificamente para falar sobre o disco do Powerslave, como ele falou, eu acho que é um dos discos mais emblemáticos do Iron e talvez, para a grande maioria de fãs, o disco mais importante, né? Porque foi assim... se eu estiver falando uma besteira, Ricardo, você me corrige, mas é um disco que depois dos dois discos anteriores, ele já teve uma virada de chave, né? Meio que talvez preparando já o terreno para o que viria depois, assim, que o Iron vinha fazer. Mas é um disco, assim, muito bem trabalhado, muito bem pensado e trouxe toda uma estética diferente para a banda, né? Eu estava pensando um pouco antes aqui da gente entrar e me veio uma ideia que na verdade, o Powerslave ele é uma espécie de fim da segunda fase do Iron Maiden. A gente tem a primeira fase com o Paul Di'Anno, daí começa essa fase com o Bruce Dickinson, com o Number of the Beast. Mas daí eu pensando aqui, cara, o Powerslave e o Peace of Mind tem uma sonoridade muito parecida, os dois. O Number of the Beast, ele tem um som muito massa também, mas é a chegada do Bruce ali. Mas a banda, ela encontra a sua sonoridade, eu acho que no Peace of Mind e no Powerslave. Só que daí acaba essa fase, porque logo depois a gente tem o Summer in Time e o Seventh Son, que são discos onde o Iron Maiden sai um pouco da caixa, né? Sai um pouco da casinha, assim, o Summer in Time com essas guitarras sintetizadas,
que dividiu muita opinião na época, chocou muito. E o Seventh Son, o disco até aquele momento mais progressivo do Iron Maiden, né? Então, se você olhar para o passado, tanto o Powerslave quanto o Peace of Mind são discos que a banda não... Eu sou da opinião que o Iron Maiden não se repete muito assim, mas esses dois especificamente são discos que a banda nunca mais trilhou esse caminho, tanto para o bem quanto para o mal. Já foram gravados, não precisava ficar regravando inúmeras vezes, mas eu acho um disco realmente muito especial, né? Ô, Ricardo, antes da gente evoluir um pouco mais para dentro do álbum aí, queria que tu contasse um pouco para nós a tua relação aí com o álbum, né? Em que momento tu conheceu? Esse foi o teu primeiro álbum que do Iron Maiden que tu ouviu ele, ou talvez ouviu com mais carinho? Não, cara, eu conheci o Iron Maiden no Rock in Rio de 85, junto com todas as bandas ali, né? Eu tinha 13, 14 anos e eu tinha ganhado um disco do Michael Jackson, o Beat It, da minha madrinha, já gostava e tal, mas foi com o Rock in Rio de 85 que eu entrei no rock, assim. Daí conheci AC/DC, Scorpions, Ozzy, Iron Maiden e tal, e o que mais me chamou a atenção no início foi o AC/DC e o Maiden. O primeiro álbum do Maiden que eu tive foi o Live After Death, que é o ao vivo da turnê do Powerslave, que foi um disco que eu ouvi tanto que, assim como muitas pessoas, eu acredito, eu decorei as falas do Bruce Dickinson entre as músicas, tanto que eu ouvi aquele álbum. Né? Tipo, é um álbum que eu ouço ainda, não tanto quanto eu ouvi, mas, cara, eu ouvi demais aquele disco. Daí, eu lembro que o primeiro álbum inédito que eu acompanhei o lançamento foi o Summer in Time, que também tem que foi lançado em 86, né? Também tem esse lado especial para mim. Mas o Powerslave veio mais ou menos junto ali. Não vou lembrar agora. Eu sei que o primeiro foi o Live After Death, mas eu acredito que o Summer in Time e o Powerslave vieram meio juntos, assim. Durante muitos anos na minha vida, eu sempre considerei o melhor álbum do Iron Maiden, eu acho que até o melhor álbum de heavy metal de todos os tempos, o Powerslave, sendo bem, talvez um pouco exagerado, mas acho que não. Eu acho que é um álbum tão emblemático, sabe, Marcelo e Brody, que se a gente montar um pódio assim do metal, acho que coloco o Paranoid do Black Sabbath, coloco o Master of Puppets do Metallica e coloco o Powerslave do Iron Maiden. E hoje em dia, já uns 2, 3 anos para cá, eu meio que mudei a minha opinião, assim, eu comecei a revisitar muito o Summertime e meio que mudei, comecei a dar conta dessa minha relação, que foi o primeiro álbum que eu acompanhei o lançamento. Eu confesso que no Powerslave eu cansei de algumas coisas, sabe? Uhum. Eu acho que 2 Minutes to Me, né, tem uma canção que já cansou, entendeu? Eu acho que ele não tem um tracklist tão nivelado quanto alguns outros álbuns do Iron Maiden. Tem umas canções aqui que pessoalmente eu não sou muito fã, sabe? Como Back in the Village, Flash of the Blade e tal, mas para mim ele continua sendo um disco para lá de emblemático e que marcou uma geração de fãs aqui no Brasil, e não só no Brasil, tá? Quando a gente vai olhar listas de melhores álbuns de metal mundo afora, assim, ele tá sempre muito bem colocado, sabe? Eu acho que é um disco atemporal, sabe? Que tem algumas das melhores canções do Maiden, como Aces High, como Powerslave, como Rime of the Ancient Mariner, que é uma obra-prima, tá? Mas eu acho um disco realmente fantástico e que marcou muito na minha trajetória como fã de música. Acho que fui um pouco além. Desculpa. Tá? Não. Ótimo. Sensacional, cara. A gente tem que lembrar que você mesmo só tocou no assunto, né? Dessa segunda fase do Iron Maiden aí. O The Number of the Beast, eu acho que ele ainda tinha alguns esquícios aí da New Wave of British Heavy Metal, né? Vinha com o começo do Bruce Dickinson ali e tal. Mas aqui, foi bem aqui no Powerslave, onde ele realmente, assim, acho que o Bruce Dickinson ele se sentiu mais à vontade para fazer parte, ele assumir essa parte mais compositor, né? E trazer esse lado mais que ele sempre tem, com essa bagagem que ele teve, né, Ricardo? Que é um cara que veio com uma formação acadêmica, ele já tinha muito ligado em mitologia, em história militar, né? Então ele trouxe tudo isso aí para o álbum, né? Eu acho que isso também foi um grande diferencial do Powerslave em relação aos outros 2 anteriores, né?
A questão dessa construção disso, né? Principalmente nessa, como você citou em Rime of the Ancient Mariner, que tem quase 14 minutos, é uma faixa muito épica, assim, e ali sintetiza, acho que muito bem isso que o Bruce Dickinson traz aí pra banda, né? O álbum tem, Brody, a primeira música que o Bruce Dickinson compôs sozinho pro Maiden, que é justamente a música título, né? Power Slave. Que é Power Slave, que a letra e a música são dele. E para mim, sei lá, eu sempre adorei essa música, acho que é top 5 da história do Iron Maiden. Tu falou uma coisa do Number of the Beast, e eu acabei não comentando, a gente não comentou, mas tem uma mudança de baterista, né? Sai o Cliff Burr sai após o Number of the Beast e entra o Nick McBrain. Os dois são bateristas fantásticos, mas a sensação quando tu ouve o Iron Maiden com o Nick McBrain, ela muda, porque o Nick McBrain, ele não é que ele seja necessariamente mais técnico que o Cliff Burr. O Cliff Burr parece que tinha a mão mais pesada, era um baterista mais, como é que eu vou dizer, ele era mais feeling, parece, e menos cerebral. Já o Nick McBrain é um baterista extremamente cerebral, né? Com as conduções passam a ser, não só no chimbal, passam a ser no prato, ele abre o Peace of Mind com o Harry Goes There, com uma senhora virada de bateria, essa entrada do Nick McBrain, ela é o ingrediente que faltava para esse som clássico do Maiden, né? Eu acho que fica muito mais épico nesses dois álbuns, e o Power Slave ainda mais épico que o Peace of Mind. Ajuda, né? Claro, essa inspiração no Egito, né? Que vai da capa a tudo aqui, a ter uma canção, como tu comentou muito bem, que é Rime of the Ancient Mariner, que é algo sensacional, né? É uma música realmente sensacional. Então, é um indício do que o Iron Maiden iria evoluir e fazer muito logo nos anos seguintes e continuar fazendo até hoje, né? Até hoje, é. Tava falando ali, né, da importância desse disco, não só pro Brasil ali, né, que o país parece que abraçou muito o Iron Maiden, principalmente depois do Rock in Rio, mas também tem um mito, assim, né, de que a única banda de heavy metal, né, desse estilo mais tradicional e dessa mesma, não da mesma geração, mas da mesma época, assim, né, que teria se dado bem nos Estados Unidos foi o Judas, né, mas esse disco, o Power Slave, ele foi muito bem aceito lá no mercado norte-americano na época, né? Sim, foi, mas o Iron Maiden, ele eu acho que até pela sonoridade, Marcelo, assim, o Judas conseguiu moldar, né? Quando se pensa no Judas moldando o som, as pessoas meio que vão direto para o turbo, mas não, o Judas antes já havia moldado o som para o mercado americano, com canções como Living After Midnight, aquela Hidden How the Highway, que eu nunca sei direito o som, e You've Got Another Thing Coming, que está no Screaming for Vengeance. São canções que alinham metal com hard rock, parece que são feitas para pegar a estrada, né? Tu pega e vai. E o Iron Maiden sempre foi esse metal mais clássico. Claro que conquistou muito, o Live After Death foi gravado em 2 noites seguidas, sold out no Long Beach Arena, em Los Angeles e tal. Mas, cara, eu ainda penso que o Maiden, ele acaba sendo muito maior no mundo todo, na América do Sul e na Europa, do que necessariamente nos Estados Unidos. É claro que tem um enorme público lá, faz show em arena, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, mas parece que a coisa latina aqui pega mais, e não só aqui, tá? No México, na Argentina, Chile, tem álbuns gravados ao vivo em todos esses lugares, né? E acho que se alinha mais essa sonoridade do metal europeu, né? Enquanto o Judas, apesar de também ser inglês, ele moldou o som já no início dos anos 80 para isso. E não é demérito algum, é uma escolha de carreira e as duas são muito acertadas, entendeu? Não tem nada de errado com nenhuma não é uma crítica ao Judas, por exemplo. O Judas é uma banda fantástica também, né? Legal. O Judas, ele tem esse lance do rock de arena, assim, né, que vem, acho que do hard rock aí, né, pegar a estrada, como tu comentou, né, tem talvez os refrãos mais ganchudos, assim, né, mais que pega mais, assim, na gente, né, não que o Iron não tenha, né, não é isso, mas eu acho que tu comentou bem, né, essa maneira como ele moldou o som foi bem para esse lado aí, né? É que o Maiden vai fazer essa aproximação, pelo menos para mim, assim,
ele faz essa aproximação mais com o hard. Beleza, o No Prayer for the Dying, ele é uma espécie de volta às origens, mas a banda vai para esse hard mais radiofônico no Fear of the Dark, né? Quando a gente tem From Here to Eternity, tem Wasting Love, tem outras composições como The Fugitive, Chains of Misery, que são Judas Be My Guide, que tem esses refrãos gordos, assim, né, que tu ouve, tu sai a própria Fear of the Dark, né, que tu ouve a primeira vez, nossa, que canção que é essa, né? Mas é curioso falar do mercado americano, porque as bandas de metal americanas, elas são historicamente muito mais agressivas que as bandas europeias, né? Tu vai pegar, beleza, a gente pode falar de Metallica, mas não só o Metallica. Por exemplo, tu pega o Slipknot é um fenômeno, e o Slipknot não tem nada amigável naquilo ali. Não tem nada palatável para as grandes massas daquele troço. É um fenômeno como aquilo se transformou no que se transformou. E tu pega o metal americano dos anos 2000 para cá, dos anos 90 para cá, 2000 para cá, não tem banda que é acessível, sabe? Tu pega Lamb of God. Lamb of God é uma pedrada. Exato. É pesado, é agressivo, é groovado, é muito bom. Tu pega um clássico, tu pega o Slayer também é nessa pegada. Então, o próprio New Metal, que as pessoas têm essa resistência, o New Metal sempre foi muito mais agressivo. Aí os caras vão me apedrejar, mas sempre foi muito mais agressivo do que o Power Metal alemão, entendeu? Sim. O Power Metal alemão é outra pegada, é melodia, é um negócio épico, é um negócio cheio de fantasia, muito influenciado pelo Rainbow e tal. Mas quando pega o New Metal soco na cara, né, cara? E os dois são muito bons, tá, pessoal? Enfim, são só constatações, né? E você acha que o Martin Birch teve assim, um papel fundamental na produção desse disco aí do Powerslave? Porque ele já vinha produzindo aí o Iron, acho que desde o Number of the Beast, né? Tu acha assim que aqui no Powerslave ele faz uma diferença também ou não? Ele estreia no Killers e ele faz uma diferença do Powerslave, ele faz uma diferença em todos os álbuns que ele chega, né? Ele vai até o Fear of the Dark, se não me engano. E ele já era, né, Brody, um produtor muito experiente, né? Ele já tinha um histórico de álbuns com o Deep Purple, ele foi um engenheiro de som do Made in Japan, ele trabalhou durante anos com o Whitesnake, então ele já tinha muita cancha, né? Tem uma história que conta do Number of the Beast, quando o Bruce dá aquele grito na música título do Number of the Beast, aquilo veio de uma ideia do Martin Birch, que inspirada em Won't Get Full Again, do The Who, quando o Roger Daltrey dá um... Olha aí, ó. Daí o Bruce dá esse mesmo, se inspira ali e faz um grito semelhante e tal. Então era um produtor muito foda, e que fez a diferença, assim. Eu acho que todas essas grandes bandas, grandes álbuns, sempre tem uma mão muito importante do produtor, né? Sempre tem. Vamos citar, por exemplo, o Black Album. O Black Album não seria a mesma coisa sem o Bob Rock. Eu acho que o próprio Iron Maiden nunca mais encontrou também um produtor com essa... Não vou dizer talento, mas com essa influência tão positiva que o Martin Birch teve, porque o Maiden passou alguns anos ali com o Steve Harris produzindo os discos, depois começou uma parceria com o Kevin Shirley. Kevin Shirley é um baita produtor, a gente sabe, trabalha com o Joey Bonamassa, com o Black Country Communion, com o Dream Theater e tal. Dream Theater. É um cara que tem um currículo inatacável. Quem somos nós, né, para atacar um currículo desses? Mas eu acho que percebo que a influência do Martin Birch foi muito mais positiva e produtiva, impactou muito mais de forma positiva o Iron Maiden do que a influência do Kevin Shirley. Talvez também por ser outro momento de carreira, né? O Kevin Shirley assume ali no Brave New World, os caras já estão muito mais experientes, muito mais velhos, lá eles eram piás de 20 anos, então tem isso também, né? Total. Eu acho também que tem o lance das gerações também, né? O Martin Birch também falava muito a língua do Iron Maiden, né? O próprio... tu falou do grito aí do The Who, mas eu não sei porque me veio muito na cabeça o trabalho dele, né? Porque a gente sabe, né, que o Ian Gillan,
ele tem esse alcance vocal muito mais alto, né? O Machine Head, por exemplo, que é um que ele participou, né, como engenheiro. Desculpa. Mas enfim, a idade chega para todos, né? Sim. Então eu acho que ele também carrega, né, esse espírito mais do heavy metal tradicional, assim, né? Do que o produtor mais atual aí que tu falou, o Kevin Schiller, né? Mas imagina, né? Tu pega, tipo, tu é músico do Iron Maiden, tá gravando teu segundo disco, e o produtor que vai trabalhar contigo é o cara que gravou com o Hit Blackmore, com o Ian Gillan, com o John Lord. Gravou Maiden Japan. E com todos aqueles caras foda que tocaram com a White Snake, que trocaram de formação a cada disco, cara, o cara chega ali, meio que a palavra é lei, sabe? Claro que o Maiden sempre teve o Steve Harris e o Bruce Dickinson, principalmente, sempre tiveram posições muito fortes, mas, é claro, o cara impactou muito positivamente o som do Maiden. Eu penso assim que eu acho que nesse momento que ainda teve o Martin Birch aí, ele era mais respeitado, ele era mais ouvido, né? Eu tenho essa impressão, assim, o Kevin Shirley até acho que mas eu acho que nesse momento da carreira, assim, o Steve Harris, ele já assume uma posição de chefão mesmo, né? E, tipo, algumas coisas ele bate o pé e, tipo, não, é assim que eu quero e é assim que você vai fazer. Não parece que é meio assim que acontece, não? Não, cara. Eu cheguei até a fazer uma época que eu peguei todos os álbuns do Iron Maiden, não lembro até qual álbum que era, e listei todas as músicas, fiz uma planilha do Excel para ver qual o percentual de composição, o percentual de cada músico na composição. E o Steve Harris, ele compôs entre 75% e 80% das músicas do Iron Maiden, muitas delas sozinho, inclusive. Os principais clássicos. Então, tu vai ano a ano conquistando esse respaldo, tanto do público, quanto da crítica, quanto de vendas e tal. Tu vê as tuas músicas se transformando em clássicos. Tu tem uma rixa com o teu vocalista. Ele sai, que é o teu principal, digamos... O teu principal... Não é diferencial. Inspiração, o desafeto criativo ali, o teu desafio criativo era o Bruce Dickinson, junto com o Aidan Smith, mas principalmente o Bruce Dickinson, daí sai, ele assume e vai gravar discos como X Factor, como Virtual Eleven, e quando volta o Bruce Dickinson, o Steve Harris já está no outro negócio lá, a banda já deixou de ser do Bruce Dickinson, já virou a banda de vez do Steve Harris. Hoje se divide muito esse protagonismo, porque o Bruce provou que, enfim, né, ele é o cara do Maiden, mas quando ele volta, ele não volta para a casa dele, ele volta para a casa do Steve. Né? É verdade. E o Steve já tem ali as suas manias, as suas regras, as suas leis e... Enfim, eles que se acertem. Né? O campo é meu, a bola é minha. Pô, e assim, né, a gente fala muito, né, do produtor, né, dos músicos e tal, mas a questão do ambiente da gravação, né, nas Bahamas, né, não sendo o primeiro álbum deles, eu acho que dá uma leveza maior para eles poderem experimentar um pouco mais também, né? Sim, tanto que eles voltam, eles gravam nas Bahamas e voltam para gravar o Summertime lá também, né? Porque, cara, deve ser muito massa, né? O estúdio era um paraíso tropical na beira da praia. As fotos, tu vê as fotos hoje em dia, são até meio constrangedoras, né? O shortinho super curto, mas regata, assim. Os caras cabeludos, cheios de tatuagem meio tosca, assim, tomando água de coco e tal. E o Powerslave tem isso, né? Tipo, ele tem uma turnê muito longa que quase acaba com a banda, né? O Bruce Dickinson, inclusive, quase saindo e tal. Daí, quando eles voltam para gravar o Summertime no mesmo lugar, já voltam... Precisava ser aquele lugar, né? Porque tinha sido uma experiência tão positiva, tanto em termos criativos, quanto em relação ao ambiente, como tu colocou, que eu acho que sim, tudo meio que conspirou ali. O produtor, o estúdio, a locação, o clima da banda. E era uma banda que estava estava ainda construindo a reputação, né? Estava se provando cada vez mais. E no auge da inspiração, né, cara? Eu gosto muito do Maiden sexteto, mas quando tu tem 20 anos, 25 anos, tu tá vivendo o auge da tua... Não digo auge, mas um dos pontos ali é essa exuberância criativa que tu tem, né? Aliado à tua energia,
da juventude, de desafiar o mundo, de querer se provar e tal. Hoje eu acho muito foda também, eu piro com os caras com 70 anos fazendo o que estão fazendo ainda, com o peso da maturidade, o peso positivo e tal, mas são momentos diferentes, né? Então, é um álbum muito refrescante, né? Tu ouve ele até hoje, ele tem uma energia onipresente, assim, né? Total. E é como isso que você falou, né? O auge criativo principalmente, cara, a química entre o Adrian Smith com o Dave Murray é incrível, né? E é justamente nesse ano, acho que 84, 85, também é lançado aquele disco do Dio, né, cara, que é o Here and Now, acho que é, né? Que teve aquele disco que foi lançado lá do Lionel Richie, do Michael Jackson, lá, Marcelo. USA from Africa. É isso aí. E o Dio fez uma coisa parecida, que era o Here and Now, também foi para alguma instituição de caridade, não sei, só com caras de peso do metal. Então tinha lá o Chris Wright, tinha o Judas Priest, um monte de gente, né, cara? E na faixa título, o solo principal, assim, eu lembro de ter pego isso em vinil e lendo, assim, aquele encarte bem simples, assim, mas aí o solo de guitarra, o solo principal é do Adrian Smith e do Dave Murray, tamanha importância que eles tinham nessa época aí, né? A química dos dois, né? Sim, eles gravam a música que é a música do álbum, que é Stars, né, que tem essa participação desses vários vocalistas. Toda a base de guitarra dessa música é do Adrian e do Dave Murray. Daí quando vai para os solos eles tocam também, mas cara, essa música, tipo, ela abre o vinil, uma faixa desse tamanho no vinil aqui com uns 8 minutos, isso aqui era do solo, né? Tu percebia fisicamente, tu olhava assim, essa parte aqui são dos solos. Cara, essa música é sensacional, uma pena que não saiu em CD, né? Em lugar nenhum, ele só tem o CD oficial no Japão. Eu tenho um CDR, que de vez em quando coloco para ouvir. Esse dia até estava assistindo o clipe com uns amigos meus mostrando que eles não conheciam e tal. Cara, e também daí é muito anos 80, né? Tem acho que eu não sei se é o Black Lawless do Wasp, que tá com um terno cor-de-rosa. aí o Rob Halford cantando com os óculos raibazão assim de regata, com uns caras com os figurinos, um cara com figurino com um terno xadrez ali e tal, umas coisas bem datadas assim. Mas o som é muito, muito, muito legal. Esse disco aí, inclusive, cara, é muito foda, né? Porque tem aquela versão de On The Road, do Motorhead, tem Rush, tem Rush, tem Jimi Hendrix. Cara, é muito foda esse disco, muito foda. Boa lembrança. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, para a gente continuar batendo esse papo, cara, deixa eu anunciar aqui os nossos apoiadores aqui do canal, né, cara? Tá aqui, ó. Aí. Vertigem, Tatu e Piercing, Avenida Independência 1093, fone 5133113825, galera que gosta de tatuagem, aí, mais de 25 anos no mercado. Vertigem, que começou em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, e depois teve aqui em Porto Alegre, né? E tá em Porto Alegre há mais de 25 anos, passa por lá, é outro apoiador. E também, deixa eu pegar aqui, cara, esse StreamYard é meio chatinho para fazer essas coisas, né? Vou ter que descobrir uma outra maneira. Outro apoiador aqui é O Colecionador, a loja virtual especializada em bonecos colecionáveis dos universos geek e nerd. Acessa lá o colecionador.net, cara, sempre tem pré-vendas aí de bonecos que a galera gosta muito, né? Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Esse disco, né? Eu ouvi tu falando ali a questão do Peace of Mind e tal, mas assim, são percepções diferentes sobre músicas diferentes, álbuns diferentes e momentos diferentes que eu ouvi os discos, né, do que tu, né? Eu acho que tem muito mais experiência com Iron que eu, né? Mas eu ainda acho, né, que o Powerslave, ele me parece que ele entrega alguma coisa mais arredondada, assim, como álbum geral, assim, né, como obra mesmo, né? Mesmo tendo essa discordância aí de algumas faixas estarem na frente de outras, né? Essa mudança de tracklist, mas me parece que ele é mais sólido, assim, quanto a entrega final frente aos dois anteriores, assim. Tem uma percepção mais ou menos, assim, tu enxerga, assim, tipo uma consolidação da banda, assim, né? Em termos de carreira, né? Cara, eu enxergo sim. Eu até fiz um vídeo faz umas semanas falando sobre discos que eu acho um tanto superestimados e abri com Number of the Beast, né? Para receber pau.
Porque o Number of the Beast ele tem duas músicas ali que são Gangland e Invaders, que eu acho que não funciona, entendeu? Que são músicas abaixo. E a própria música que daí ficou de fora do álbum, que é Total Eclipse, é legal, mas tu vai concordar que é um Iron Maiden que não Judas Priest, né? Sim. Total Eclipse. Então, concordo. O Peace of Mind eu até peguei aqui, porque eu não lembrava direito o tracklist, mas ele tem duas aqui, ó. Quest for Fire e Sun and Steel, que, beleza, tem esse lance mais true metal, digamos, tal, mas são músicas que nunca me conquistaram de maneira definitiva. Eu acho, sim, que o Powerslave tem um tracklist mais redondo, apesar de eu não ser, por exemplo, Lost for Words, que é instrumental, e Flash of the Blade, apesar de eu achar que não estão no mesmo nível das demais, elas são músicas boas, são músicas legais. A única que eu acho abaixo aqui é Back in the Village. Back in the Village, eu também. Mas, ao mesmo tempo, daí tem uma que ninguém fala, que é The Duelists, que tem solos assim espetaculares do Aidan Smith e do Dave Murray. Daí as músicas mais impactantes do álbum, como Aces High, Powerslave e Rime of the Ancient Mariner, cara, para mim entram indiscutivelmente entre as 10 melhores músicas que o Iron Maiden já gravou na carreira. Powerslave top 5 e talvez Aces High também, entendeu? Na minha opinião. Do Number of the Beast eu pegaria Hallowed Be Thy Name, que eu acho que é a melhor música do Maiden, e do Peace of Mind provavelmente nenhuma, entendeu? Apesar de eu gostar muito do álbum e ter pérolas aqui, como To Tame a Lane, Still Life, Revelations, que eu acho uma baita de uma sonzeira, mas acho que sim, Marcelo, ele tem um tracklist mais redondo, mas até uma coisa que eu estava pensando, eu estava ouvindo esses dias o Master of Puppets no dia do aniversário do Master, e fazia um tempo que eu não ouvia. Eu trabalho em casa que deixei rodando a manhã inteira. E aquele troço ficou rodando em repeat. Esse disco tem um tracklist perfeito, né? Não tem nenhuma música ruim, nenhuma música mediana, não ruim, mediana. Eu fiquei pensando, o Maiden tem um disco assim? Fiquei pensando, o máximo que eu cheguei perto foi o Seventh Son. Mas ele não tem um tracklist tão, na minha opinião, tão lá em cima como tem o Master. Enfim, eu trouxe uma comparação, não tem nada a ver aqui, mas enfim, eu acho que a tua observação faz sentido, sim. O Powerslave é mais redondinho. Demais. Tá mudado. Pode falar. Você ia falar? Não, então. Não, tá mudado. Eu concordo com você, cara. Eu acho que, em comparação assim, com o Peace of Mind, ele tem, mesmo as menos conhecidas, né, são um pouco mais legais que as mais conhecidas ali do Peace of Mind. Ele é mais redondinho. E tanto que, cara, esse disco aí, o Powerslave, como a gente já comentou no começo aí, foi o disco assim que abriu assim grandes portas para o Iron, né, para tocar em lugares que até então eles não tinham conhecido, né? Vieram para o Brasil, fizeram 2 shows aqui no Brasil, sold out. Acho que até então o maior público do Iron Maiden até então foi no Brasil, né? Não sei se 250 mil pessoas, acho que foi, você não lembra o número exato. Mas fora isso, tocaram em outros lugares, né, cara? Tocaram na Polônia, em plena Cortina de Ferro, e tem uma série de lugares que eles foram, assim. No total, acho que foram 190 shows, Ricardo. Eu não vou lembrar de cabeça. Como se Cara, eu acabei de abrir aqui a página do Wikipedia para ver se eu achava a quantidade de shows. Mas foi aqui, ó, 189. 189. Foram marcados 197, mas teve 8 cancelamentos. Começou em 9 de agosto de 84 e foi até 5 de julho de 1985. A turnê. E sim, eu acho que é um álbum que escreveu definitivamente o nome do Iron Maiden no Panteão. Eu não lembro agora em qual edição do Live After Death que tem uma. Achei que era essa aqui que eu tinha aqui, mas não é. Que tem os números, assim, tantas cervejas consumidas, tantos. Olha aí, cara. Tantas horas de música, não sei o que, tantas cordas de guitarra usadas, tantas peças usadas, porque foi realmente uma turnê muito intensa, muito longa e que levou a banda. Tu falou a Polônia, o Iron Maiden foi além da Cortina de Ferro, né? Que as bandas não iam. O pessoal não lembra aí, mas na época do
da Guerra Fria, a gente tinha a União Soviética ainda, né? Então a Europa era dividida ali. As bandas iam até um pedaço e poucas passavam da cortina de ferro. Tocou na Polônia, tocou na Hungria, tocou na falecida... Tchecoslováquia. Tchecoslováquia não é falecida, é Iugoslávia que é falecida. Iugoslávia. Hoje é República Tcheca, mas enfim. Então foi muito além. Tocou no Japão também, nessa época e tal. Sim, é um álbum que é um divisor de águas, divisor de carreira do Iron Maiden. Eu acho que o Iron Maiden era uma banda antes do Powerslave, se transformou em outra banda depois do Powerslave, tanto em relação ao alcance do público, quanto em relação à maturidade musical, criatividade musical. Eu acho que é um disco extremamente técnico e que explora até aquele momento, toda a capacidade do Maiden, né? A gente falar que, tipo, os caras no auge dos poderes, né? Na ponta dos cascos, ali mostrando tudo que era possível. Cara, é que tem momentos tão icônicos, né? O solo de Powerslave, por exemplo, é uma das coisas mais lindas que o Iron Maiden já gravou. Aces Height, com o Bruce Dickinson cantando um tom ali, um absurdo, e o Nick McBrain numa velocidade absurda também. Daí tu tem Rhyme of the Ancient Mariner, que é uma aula, né? Composição. Tu tem duelistas com aquelas harmonias e solos se entrelaçando durante quase toda a música. A própria Two Minutes to Midnight, que talvez seja o primeiro... Ela é mais hard, assim, ela tem um refrão muito forte também, né? O Maiden tinha tentado isso antes em Flight of the Icarus, mas eu acho que funciona melhor em Two Minutes to Midnight. Enfim, é um divisor de água, sem dúvida. Eu tava vendo aqui, né, até, né, assim, músicas não tão conhecidas é uma aula aí, né, como Lost for Words, né, que é um instrumental, assim, incrível, né. Até ia jogar isso para nós debater aqui, né, assim, será que a gente começa a entrar, assim, podemos dizer que seria uma das bases do que a gente convencionou chamar hoje em dia, mais para frente se criou, que é o metal progressivo, assim, a gente tem talvez aí um dos alicerces fundamentais, me parece muito junto com And Justice for All do Metallica, assim, né, talvez por ser bem intrincado, né, aqui não é tão intrincado, mas ainda tem coisas que, né, assim, ele tá numa levada, daqui a pouco ele dá aquela quebrada, assim, que tu não espera, né, acho que a gente tem alguma coisa aí de base pro que serviu depois, né. Acho que sim, acho que sim, acho que o Iron Maiden faria ainda isso de maneira mais profunda, inclusive no mesmo ano que sai o And Justice for All, sai o Seventh Son, né, que são 2 discos com essa pegada claramente prog, né? Um por um motivo, outro por outro, né? O Metallica sem o Cliff Burton, que era considerado o seu melhor músico, e os caras querendo mostrar que podiam fazer uma coisa extremamente intrincada. E o Iron Maiden é uma evolução natural, né? Dos álbuns, tipo o Number, o Peace of Mind, Powerslave, o Summertime, o Seventh Son é meio que uma evolução, assim. Daí os caras reclamam hoje em dia ainda, o Iron Maiden virou progressivo e tal, mas quando tu vai ler as biografias, ver entrevistas atuais, inclusive dos Dixon do Steve Harris, quando eles citam influências e bandas preferidas, cara, Nectar, Jethro Tull, King Crimson, é tudo progressivo. Inclusive Gênesis, né? Gênesis, e umas bandas, às vezes, até que não são muito... umas bandas meio cult, assim, sabe? Então, parece que eles citam muito mais influências e raízes prog dos anos 70 do que metálicas, entendeu? Do que do heavy metal. Então, é algo que eu acho que sempre existiu na sonoridade do Maiden. Se tu pegar, por exemplo, Phantom of the Opera, que está no primeiro álbum, né? Aquilo ali é um prog, né? A quantidade de variações e dinâmicas que tem aquela música é um prog, aquele troço ali. Halloween Be Thy Name também não deixa de ser algo com essa influência, né? Então, acho que sim, cara. Eu acho que o Iron Maiden participa dessa... Não chega a ser prog metal, né? Prog metal, mas é uma banda que, sim, levou o heavy metal, aproximou o metal do progressivo, sem dúvida. E teve também, como você falou aí, você citou em um determinado momento aí o Rainbow, né? Onde a pessoa influenciou o power metal, mas acho que o próprio Iron também tem uma certa influência nisso, né? Porque aí bem no comecinho já surge também, nessa época já começa a surgir o Halloween e outras bandas assim que, quer queira ou quer não, tinha essa influência do Iron Maiden, principalmente acho desses álbuns assim, Powerslave, Peace of Mind e tal. Eu acho que eles têm assim um certo
não é influência, mas uma certa parcela de culpa, vamos dizer assim, para ter surgido também esses estilos, né? Porque, cara, se você pega o Powerslave, vamos citar Powerslave, vamos citar Rime of the Ancient Mariner. São músicas que você pode colocar tranquilamente em qualquer banda aí de metal mais novo, né? Até Power Metal, por que não, né? Nas mudanças cadenciais e tudo mais, não? Sim, sim. O Halloween tem muita influência do Iron Maiden. Sempre teve, desde dos duetos de guitarra, essa abordagem priorizando a melodia, né? As linhas vocais muito, muito cativantes. Tem uma música no Killers, que é Purgatory, que, cara, ouve Purgatory e depois ouve I Want Out, do Halloween. É claro que não são iguais, mas a estrutura, de modo geral, a gente pode dizer que uma influenciou a outra. A própria Aces High, com a guitarra não é um riff, né? É uma harmonia ali. Então isso conversa muito com o Power Metal, que geralmente o Power Metal não tem o riff clássico do metal, né? Ele vai trabalhar sempre com essas harmonias de guitarra, com a bateria muito, muito veloz, com o vocal muito alto. O Bruce Dickinson influenciou muito os vocalistas lá em cima. Claro que daí vem o Michael Kiske, que coloca num outro patamar, mas sim, influenciou muito, sem dúvida alguma. É uma banda fundamental, acho que vários estilos, né? Falamos do prog, agora já foi pro Power Metal e tem sim, tem influência em várias coisas. Metal tradicional, né? E o metal tradicional nem se fala, né? É a raiz, né? Sim. Pô, e indo um pouco para essa linha da parte mais lírica aqui, né? Acho que o Brody comentou no início do vídeo, a gente estava até discutindo sobre isso, né? A importância de um cara como Bruce Dickinson para as letras também, né? Não que o Steve Harris seja um letrista ruim, né? Longe disso, né? Mas acho que ele é aproximado mais da academia, né? Mais erudito, talvez, né? Talvez erudito seja muito pesado, mas mais aproximado da academia aí. E a gente tem coisas bem legais aí, como vocês citaram aí, que é um poema, aquele do Samuel Taylor Coleridge, né? Que é que é sensacional. Inclusive saiu no Brasil. Tu chegou a ler esse livro dele, que saiu aqui no Brasil agora? Acho que foi pelas Belas Letras ou foi pela... Não li. Eu acho que saiu pela Estética Torta, mas eu não li. É um poema clássico da literatura inglesa, né? E o Bruce Dickinson, né? O Bruce Dickinson é um cara muito fora da curva, né? Se você vai ler a biografia dele, você percebe que, cara, ele é multifacetado. Ele é um vocalista sensacional, ele é um historiador, ele é um cineasta, ele é um escritor, ele é um poeta, ele é um mestre cervejeiro, ele é um piloto de avião. Esgrimista. Ele é um esgrimista. Então ele é um cara hiperativo que não para, é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Então ele sempre teve esse interesse muito marcante pela história, e isso se reflete principalmente nesse álbum, na música título Powerslave, né? Que é toda dele e que tem uma letra fantástica, que daí explora toda essa mitologia do Egito, que é muito massa, né? A história do Egito é algo sensacional quando tu começa a mergulhar, assim. E, cara, eu acho que o Bruce Dickinson, acho que os dois ajudaram a se puxar, como fala aqui no Sul, né? Eu tô em Santa Catarina, tu tá em Porto Alegre e o Brody tá no Paraná. Mas esse negócio de se puxar, um puxa o outro, sabe? Porque tu vê que o cara tá fazendo um troço foda, tu vai querer fazer mais foda, o outro fazer mais foda, de vez em quando faz uma parceria, de vez em quando o outro vai lá e fala não sei o que e tal. Ele ajudou, acho que o Steve Harris ficar ainda mais completo, e o Steve Harris ajudou o Bruce a ficar ainda mais completo, né? Até porque o Paul Dayano, né, assim, desculpa te cortar, Bruno, você fazer uma pergunta, mas só para trazer um pouco de contexto, né, o Paul Dayano era o famoso porra louca, né, como a gente fala também aqui no Sul. Era não, ele ainda é. E isso, cara, é uma coisa muito legal no Iron Maiden, porque até os anos 70 ali, né, o que a gente via, né, os rockstars, né, assim, bebedeira, drogaçada, loucuragem, né, durante a turnê, os caras entravam no palco já para lá de Bagdá, assim, e o Iron, né, acho que essa também é uma influência que ele trouxe pro heavy metal, olhando principalmente pro prog
e pro power metal, assim, né, que tu percebe que os músicos, eles são mais sãos, assim, né, eles estão mais focados em se desenvolver musicalmente, aprender melhor nos instrumentos, né, se desenvolver nos seus próprios instrumentos, e isso é uma característica, assim, que a gente percebe muito no Iron, né, claro, fora o Paul Dayano aí, né, que era o patinho feio da galera, a ovelha negra, né, e tanto é que acabou, né, tomando um pé na bunda por causa disso, né. Como é legal, né, assim, essa visão, né, da gente sai dos anos 70, onde todo mundo era só loucuragem, tal, palco, grupo e tal, não que não tenha grupo também, né, nas tours aí do Iron, né, mas é um troço mais reservado, assim, né, os caras, eles não vão tanto para loucuragem e se focam em se desenvolver profissionalmente, assim, né, muito mais do que pensar se desenvolver no instrumento, mas se a gente traz para um dia a dia mais normal das pessoas, né, onde se entra no trabalho com horário e se desenvolve profissionalmente, ganhando skills novas, né, e seja diverso, o Iron Maiden parece que puxou foi a primeira banda a puxar uma vertente assim, não sei se é uma impressão minha ou se já existiam algumas que também tinham essa visão, né? Eu acho que dentro do metal me parece ser, assim, sempre foi uma banda muito profissional, né? Desde o início com o Steve liderando e sabendo onde queria chegar, tanto que, como tu falou, manda o Paul Dayano embora porque era um porra louca e não ia funcionar, e se mostra extremamente acertado, porque quando sai o Paul Dayano e entra o Bruce Dickinson, o som muda consideravelmente no Number of the Beast, porque tinha um vocalista que podia fazer o que ele queria, uma banda que sempre mostrou uma ética de trabalho, né? Muito, muito séria ali. Claro que bebiam, faziam as suas loucurinhas assim, mas eu acho, inclusive, cara, que é um tipo de som, sabe? O Maiden, e daí que vai evoluir para essas coisas, para esses sons Halloween e prog metal e tal, que não dá para tocar louco, sabe? O cara não consegue. Uma coisa é o cara tocar Black Sabbath, louco, que é diferente. O riff é uma pegada diferente, a batida é outra e tal. Com essas coisas extremamente intrincadas, o cara vai estar maluco e não consegue tocar. E não só não consegue tocar, como o cara não consegue cantar também. Então eu sempre percebi isso também no meio. E de certa maneira isso é algo inspirador, porque quando a gente é adolescente, né, essa história, esse clichê do sexo, drogas e rock and roll, pode até atrair, assim, entendeu? Mas quando fica mais velho, cara, não dá, né? Não dá. Eu gosto de tomar minha cervejinha aqui, gosto de ouvir meu som e tal, mas, cara, não tenho nem saco para não só pessoas desse tipo, mas músicos desse tipo. O próprio Paul Dayano é uma caricatura, infelizmente, virou algo, uma pessoa desagradável, né? Pelo menos eu tenho essa impressão, sabe? É ruim olhar, é ruim ouvir, sabe? Não, a energia dele é ruim, né? A energia é ruim, ele involuiu, né? Ele não conseguiu, em 50 anos, dar um passo para frente, sabe? Enfim, então, eu acho que sim, o Maiden sempre foi, eu acho, nessa pegada que tu comentou, Shelley. Sempre vai ter a festinha, né? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre são tem. Ingleses, então. né? São ingleses, né? Mas o que a gente percebe, assim, e esse é um ponto de vista, acho que comum entre nós três, e quem está em casa aí, se tiver algum ponto diferente, pode comentar também, ou no YouTube embaixo, ou no próprio no streaming aí. Mas o que a gente percebeu, com todos esses anos curtindo Iron Maiden, é que, tipo, a única droga que rolava ali era uma cerveja. Tanto que eles são mestres cervejeiros, né? Vários vídeos que tem, assim, nas antigas de documentários e tal, sempre a cerveja, né? Então, eu nunca vi, tipo assim, os caras, sei lá, cara, fumando maconha ou falando sobre cocaína, por exemplo, que, como o Charles falou, era algo tão comum nos anos 60, né? O lance dele sempre foi a bebida, né? A cerveja e tal. Tanto que o Nico McBrain, ele teve um problema sério com a cerveja, teve que, não faz tanto tempo assim, também ele teve que dar uma parada, porque também estava influenciando aí no seu jeito de tocar, né? Então ele teve que dar uma segurada. Então acho que essa era a única droga. E claro, como eu falei, a festinha sempre teve, né, cara? Então vai ter grupos, vai ter um andar fechado pra galera curtir, isso é normal, né, cara? Sim, até sadio, talvez, em certos momentos para a banda ter uma festa, vamos dar uma espairecida aqui, porque hoje não tá difícil, tá difícil.
Pô, e a influência... Pô, e esse cara aqui, né, assim, a gente... É o cara que fez as capas mais bonitas do Iron Maiden, né, assim, e essa aqui é genial, né? Ela é incrível como um todo, né? A parte de dentro também é muito legal, né? A fotografia, né? Óbvio que muito provavelmente não tenha sido feito pelo Derek Riggs ainda, né? Mas a genialidade do Derek Riggs foi super importante, não só para a característica da banda, mas eu acredito, né? Assim, claro que tem capas tão boas quanto, mas essa aqui também é uma que marcou também, né? Assim, dentre tantas que ele fez, né? Uma das mais, podemos chamar assim, geniais, né? Do trabalho dele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Derek Riggs, inclusive, tem um papel muito grande na construção da imagem do Iron Maiden dentro do universo heavy metal, porque não tem como tu pensar no Maiden sem pensar no Ed, pensar em todo esse impacto visual. E a capa do Powerslave, além dela ser belíssima, cara, ele unia esse conceito com esse negócio dos faraós aqui, cheia de detalhezinho, né? E a própria mídia do CD tem outra imagem muito marcante, que é essa demais aqui, né? E tal, cara, eu acho que é uma das capas. Assim, eu acho que é a capa mais bonita do Iron Maiden. Talvez a mais famosa e discutida seja a do Summertime, por causa dos detalhes e tal. Mas eu penso que a capa do Powerslave, e a capa do Live After Death são as mais icônicas, assim, do Iron Maiden. Eu acho maravilhosa. Eu tenho até um quadrinho na parede aqui com a capa tá colado lá da minha cafeteira ali, porque é maravilhoso, maravilhoso. É uma capa muito bonita. Inclusive, até quero ver se eu consigo... Como é que eu faço para compartilhar aqui? Tem ali apresentar ali embaixo. Apresentar. Daí tu vai ter que catar um... Mas não é compartilhar a tela, é a câmera... Compartilhar em tela. Compartilhar tela. Compartilhar a tela. Aí tu vai procurar o arquivinho aí. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu só abrir então aqui, peraí. Que hoje eu faço parte de um grupo aí do Telegram, cara, que é o pessoal que compartilha revistas, e hoje apareceu para mim um negócio muito legal, cara, que é o Book Tour, sabe, Ricardo? Quando Sim. Você vai para o show, tem um Book Tour, então apareceu esse Book Tour aí da turnê do Iron, de 84 e 85. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, cara. World Slavery Tour. Isso aí. Falando isso, só para trazer um dado, né? Foram 3 milhões e 500 mil pessoas que foram impactadas por essa turnê aí, né? A gente estava falando de alguns números da tour, né? Assim, ela foi gigante mesmo. Apareceu aí? Apareceu. Sim, apareceu. Então, olha só que legal, cara. Você ia para a turnê dos caras, né? Independente que tá, você comprava esse livro aqui, daí já começa com essa imagem, ó, cara. São 24 páginas, né? Olha que legal, cara. Fotos. Então, todos os lugares onde eles tocaram de 84, tudo começou em Warsaw, na Polônia, ó, e aí vai terminar em março de 85, julho, né? Na Europa, ali tem esses dados aí, ó. Então, fotos que talvez não tenham no card do CD, olha que legal, cara. Ó. É muito massa, cara. E... Os letterings egípcios aí, né? Os egípcios e tal. Muito massa, né? E, tipo, claro, essa foto aqui acho que tá na capa do CD, né? Mas olha ali, ó, Ed, muito legal, cara. Porque o palco era um palco muito bem trabalhado, né? Foi, assim, comparado, por exemplo, com Peace of Mind, já foi uma evolução muito grande também, né? Então, a foto da galera aí, ó. Eu achei muito legal isso aqui, cara. Depois eu compartilho com vocês aí, por favor. Fazendo aqui, só quis dar uma... Parar a tela aqui, ó. Achei muito legal isso, cara. Depois compartilho com vocês. Posso deixar o link também, se o pessoal de casa quiser aí, manda o link para nós, a gente pode compartilhar também. É um PDF bem curtinho, dá pra... O palco tinha uma múmia gigantesca atrás da bateria do Mick McBain, né? E depois ela vinha, o Ed de múmia, assim, com os braços. Muito massa. Essa preocupação, né, teatral, assim, né, que hoje em dia, não que seja ruim, né, existe estilos para todos, mas se perdeu muito, né, claro, a gente tem o Ghost aí, né, que até mais, se a gente for botar assim, mais exagerado frente ao Iron, mas essa presença de palco do Iron, mesmo hoje, qual é que foi? Foi ano passado ou retrasado que eles tocaram no Rock in Rio, ano retrasado, né,
assim, tu percebe que, né, principalmente o Bruce, né, porque é um cara que não para mesmo, acho que é hiperativo, né, seria a palavra. Ele no palco, ele preenche espaços, assim, na época todos ainda eram jovens, conseguiam fazer aquelas corridas, mas parece que ele preenche o espaço hoje que a galera mais velha ali já não tá mais naquele pique, né? E mais que isso, né, a questão da teatralidade, né, não é só cantar, né, é assim, gestual, é a interpretação, assim, né, e me parece que, cara, ele desde o início ele colocou essa marca na banda, assim, né? Sim, esse aspecto que tu comentou. Cara cantar 2 horas de show, correndo de um lado pro outro, entendeu? Já começa por ali. Tu vê que não tem nenhum playback naquele negócio, nunca tem, porque tu percebe claramente não o esforço, mas tu percebe que não tem playback naquela jogada. A voz muito alta, a interpretação muito teatral, muito teatral. Eu acho que o Bruce Dickinson, na real, cara, acho que junto com o Dio e com o Ozzy, assim, não que sejam os melhores, talvez sejam os melhores e tal, mas eles são os caras que talvez mais influenciaram, né, os frontmans de metal, assim, sabe? Claro que tu vai olhar antes, daí tu vai ter o Roger Daltrey, tu vai ter o Freddie Mercury, o Robert Plant, o próprio Mick Jagger, que são caras que criaram foram fundamentais para criar essa persona do vocalista como centro das atenções. Mas dentro do heavy metal, o Bruce Dickinson é impressionante. Quando tu vai no show do Maiden, tu fica pipocando assim, porque parece uma formiga atômica. Não para, né? E a turnê atual, inclusive, cara, que é essa Future Past, que une, né, o Summertime com o Senjutsu, cara, é extremamente visual também. Ele troca de figurino direto, tem um monte de coisa acontecendo. Acho que a turnê anterior ele vinha com um lança-chamas, tinha uma hora que ele tava com umas asas gigantescas. Roupa de tinha a turnê que vinha um avião no início ali e tal. Então, o Maiden continua sendo muito impactante ao vivo, né? Uma coisa que eu percebi da última tour para essa foi a troca, né? De você... Na outra turnê, eles fechavam o show com Aces High. Nessa, eles meio que abrem, né? Porque o Bruce Dickinson, se ele cantar o show inteiro, acho que ele já não consegue mais alcançar as notas, né? Que fica muito pesado para ele cantar Aces High no final. Então ele coloca mais no início, assim. E é legal também, né? O problema é abrir com esses artes, né? Não é fácil, na porta. Ele tinha que ser a quarta, quinta música, já tá com a voz quente, né? Porque abrir com esse programa não é fácil mesmo. E sim, eu acho que isso precisa, né, cara? O metal o rock, mas principalmente o metal, é um gênero que demanda muito do físico dos músicos, né? Então, acho que é até inteligente tu entender o ponto que tu tá da tua carreira, às vezes baixar tom, às vezes baixar velocidade, às vezes posicionar as músicas especificamente. Falando de uma banda que é muito... Os caras do Maiden adoram, que é o Deep Purple, por exemplo. O Purple acabou de fazer um show bem legal no Rock in Rio, entendendo que tem 80 anos, entendeu? Tipo, o Ian Gillan não tem mais 20, não canta daquele jeito, mas o show continua sendo muito massa, porque respeita a idade que tu tem, respeita o teu legado, sabe? Tu não precisa virar uma caricatura no palco. Eu acho que envelhecer fazendo o que tu gosta é muito bonito. Tu não precisa tentar ser algo que tu não é mais, entendeu? Acho que tu consegue, inclusive, colocar novas nuances e novos significados nas composições, tu assumindo a idade que tu tem, as tuas limitações, e não só o vocalista, né? Batera, o baixo, a guitarra, todos eles, entendeu? Então, acho que o Iron Maiden tem conseguido fazer isso, assim como outros caras que a gente gosta muito, né? O Young tá fazendo isso, Paul McCartney tá fazendo isso, Bruce Springsteen tá fazendo isso, David Gilmour tá fazendo isso, entendeu? Tipo, ter inteligência, entender que não tem problema nenhum envelhecer. Que bom que a gente envelhece, né, cara? Tipo, que bom que nós três temos barba branca no rosto. Se nós não estivéssemos aqui, não teríamos barba branca, só isso. Então, que bom que a gente não tem mais cabelo, eu não tenho mais cabelo e tenho barba branca ainda, né? Enfim. Demais. O Zahan muda, né? O corpo muda com o tempo, né? E, obviamente, reflexo muda com o tempo, né? A voz muda com o tempo. E saber tirar proveito dessas mudanças é que transforma isso tão especial, né?
Uma coisa é tu ter 20 anos e cantar lá em cima, que nem o Ian Gillan, né, cara? Hoje o cara tá com quase 80, 70 e lava pico. Cara, não tem como ele cantar, né? 79, né? E uma coisa é tu ter 20 anos e cantar lá no pico e sem respeitar a tua voz. Daí tu tá como o Sebastian Bach hoje em dia, que foi um grande vocalista, mas não soube respeitar. Axl Rose também. O próprio Axl Rose, né? Que também não soube se cuidar naquele momento. Tu vê o Steven Tyler. O Steven Tyler estava com 70 e tantos cantando maravilhosamente bem, sabe? Enfim, essa é a diferença, né? Isso aí. Que demais, cara, que demais. Esquecemos alguma coisa deste álbum? Fizemos, acho que, um review bem interessante aí pra galera, né? Contando um pouco da história, momentos em que o Iron passava na carreira dele. Mergulhamos um pouco na questão das artes, né? Nessa teatralidade. Brody, mais algum ponto aí que a gente esqueceu? Ou mesmo o Ricardo aí? Que queira levantar mais alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu. Bom, pode ser que tenha passado, né, cara? Porque Iron Maiden sempre. Se a gente pegar só pelas referências de capa, sempre vai. Depois de 10 anos vai aparecer uma referência que você não viu, né, cara? Mas, assim, eu acho que no contexto geral deu para dar um apanhado geral aí, né, cara? Pra gente falar sobre esse disco aí, muito importante. E, cara, se faltou alguma coisa, a gente faz uma parte 2, por que não? Cara, certamente fica de fora alguma coisa, porque tem tanta coisa acontecendo, né? Tem tantos detalhes assim. E além de tudo, tem os fãs extremamente apaixonados que certamente vão sentir falta de alguma coisa. Eles vão vir comentar aqui embaixo depois, pode ter certeza. Mas a gente também é apaixonado e daí expõe essa paixão do jeito que a gente fez aqui e conseguiu fazer, entendeu? Acho que muito mais do que... Cara, acho que a proposta aqui não é uma pesquisa acadêmica, enciclopédica, é falar de um álbum que a gente gosta, das nossas impressões, a nossa história com o disco, e ele é sensacional, e se você gosta do álbum, tem muito mais vídeos por aí também, né? Muito mais conteúdo, tem livro por aí, tem texto, tem vídeos, então mergulha, porque a mitologia do álbum é tão vasta quanto a mitologia egípcia em que ele se inspirou. Teremos que passar mais horas aqui para entrar em cada letra também, né? Tem mais isso, né? Essa parte lírica, não que a gente não tenha passado, né? A gente passou também, mas essa profundidade lírica aí, né? Que a banda consegue dar, contextos históricos que ela traz para dentro, né? A imortalidade aqui também traduzida dentro desse disco. É um disco, assim, com uma profundidade, como tu bem disse aí, realmente incrível mesmo. Brody, obrigado aí por mais uma noite, esse bate-papo. Te agradecer aí por ser esse co-host que me aguenta todas as noites aí. Todos os dias. Todos os dias. Deixa aí o recado aí pra galera seguir o... Cara, eu quero agradecer por mais um bate-papo muito legal, cara. Cada vez mais a gente tem trazido conteúdo, eu acho bacana aqui pro Redação. E a proposta é essa mesmo, né, cara? Nada de, como o Ricardo falou assim, de pesquisa acadêmica, enfim, cara, é falar com amor daquilo que a gente gosta, né? E hoje a gente teve um convidado especialíssimo, né, cara? Collector's Room aí, Ricardo Ricardo é uma referência pra gente aí, cara, desde que eu tinha um aumento que isso aí é rock and roll, cara, 2002, 2004, por ali, eu já curtia Collectors, cara, desde que ele era... O Collectors ainda era da Whiplash, depois virou site... Virou Orkut depois? Tudo. Aí você vê, né? A barba branca entrega tudo, né, cara? Não adianta tentar fugir, né? É isso aí. Mas é isso aí, cara. Obrigado por mais uma noite e tamo junto, cara. Ricardão, cara, obrigado por ter aceitado esse convite tão prontamente aí, bater esse papo. É sempre muito legal a gente compartilhar histórias de música, né, e de discos importantes aí para nós, né, como vida, né? E agradecer aí, do fundo do coração, aí, por ter topado esse desafio de falar de um álbum tão incrível como esse, né? O Powerslave e seus 40 anos. Cara, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre música, é sempre bom conversar com os amigos sobre algo que a gente gosta tanto, e principalmente num clima leve, assim, né? Sem, a gente tá... Aqui cada um tem as suas, digamos, os seus canais, suas redes... Ninguém compete com ninguém, cada um tem o seu espaço, sempre se respeitou, entendeu? Então, acho que isso é ainda mais importante, né? Cada um falar do que gosta,
respeitar um ao outro, recomendar, inclusive, sempre recomendei o trabalho de vocês dois, e que bom que pude participar hoje, gostei muito da experiência. Valeu. Bom, não preciso nem dizer aí para seguir o Collectors Room aí, tanto no Instagram. Estamos em todas as redes, Ricardo? Já tentou o TikTok? Ainda não. Ai, tentei, mas não tenho saco. Cara, é Instagram e YouTube. Agora fui lá pro Threads, né? Que eu tentei entrar no Blue Sky, mas eu tentei umas 4, 5 vezes, me deu uma sensação tão ruim aquele negócio que eu vou sair. Daí tô no Threads, mas é isso. Principalmente YouTube e Instagram. E ainda insisto com o site, né? Eu gosto de escrever, então, mesmo que ninguém leia, eu continuo publicando. Não, mas tem bastante gente que lê, pode ter certeza. Tem bastante gente que lê, pode ter certeza. Pode ter certeza. Finalizamos, então, por aqui. Vale lembrar aí o patrocínio do Redação Desconecta, o bar Divina Comédia, o bar rocker no coração da Cidade Baixa, em Porto Alegre, Rua da República 649. Lembrando também, cara, que o Redação Desconecta vai ao ar todas as terças às 8 horas da manhã nos streamings, né, de áudio, como Spotify e outros, e às 20 horas no YouTube. Então, vocês podem nos assistir em 2 horários aí, né? Não deu para ir ouvindo para o trabalho, na volta do trabalho, já sabe, coloca aí. Também lembrando aí a nossa campanha do Apoia-se, desconecta.com.br/apoia-se. A gente sorteia todos os meses aí 3 recompensas para os apoiadores, um CD, uma biografia e um LP. Casualmente, esse programa vai ao ar depois que a gente fez o primeiro sorteio. Então, assim, estamos decidindo aqui, fazendo a curadoria para mostrar aí os próximos itens que teremos. Era isso, então. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Brody. Obrigado a todos que nos assistem. Valeu, até mais. Valeu. É nóis.